Olá, amigos do Tal, sejam bem-vindos a esse novo vídeo no qual nós vamos falar sobre a não ação, né? Como se fala sobre o que não se faz? Na verdade, não ação não tem nada a ver com isso, né? Os ocidentais eles colocaram uma ideia de que não ação é não fazer nada. Isso é uma tolice. Você fica sem fazer nada para ver o que acontece na sua vida. Isso não tem sentido nenhum, mas tudo bem. Vamos esclarecer como isso funciona e como você pode usar o poder da não ação na sua vida. Isso é o mais importante. Então, vamos lá. A não ação, ela é dos conceitos, mais importantes do taoísmo. Por quê? Porque ele é uma das bases, uma das leis básicas da natureza, uma das formas básicas que o universo funciona. É através da não ação, do Wu Wei, como dizemos em chinês. O Wu Wei literalmente significa ausência de ação. Então não é simplesmente uma não ação intencional, é uma ausência de ação. É deixar o fluxo das coisas acontecerem naturalmente. E aí estar preparado para agir no momento certo. Toda não ação implica em uma ação no momento certo. É óbvio, se você não fizer nada, como eu disse, não vai acontecer nada na sua vida, né? Então, você precisa ter sempre isso em mente. A não ação significa acompanhar o fluxo das coisas e agir no momento certo. E isso elimina uma série de problemas na sua vida, porque grande parte do nosso estresse ele se deve à ideia de antecipação das coisas e antecipação de problemas, né? Eu costumo dizer que o homem é o único animal que sofre por antecipação. Então você já pensa tudo que pior que pode acontecer na sua vida, as desgraças do mundo, e tudo que acontece parece que já vai gerar um problema para você. E não. Você tem que deixar a coisa fluir. O universo anda. O universo está em ciclos e está em perpétua mutação, como diz o I Ching. Então você tem que deixar as coisas fluírem, mas observar atentamente essas coisas, como as coisas estão se comportando. Veja que a não ação é descrita muitas vezes como abrir mão dos frutos da ação. Isso sim, mas é uma das partes. Tá? Isso não te leva a entender como é a não ação. Durante muito tempo eu quis ensinar isso, ensinar as pessoas a usar a não ação em suas vidas, o Wu Wei. Mas o que acontece? É muito difícil de você entender isso. Então, eu levei anos para desenvolver uma metodologia, uma didática, uma explicação plausível, que as pessoas pudessem entender mais ou menos o que seja isso e aplicar na sua vida. Que eu chamei de dimensões do Wu Wei. Então eu separei 3 dimensões básicas do Wu Wei. O fluxo, a observação do fluir das coisas. Você tem que estar atento para o que está acontecendo. Não se intrometer, deixa acontecer, mas você tem que estar atento ao que está acontecendo. Então você observa o fluir, aí você toma uma ação no momento certo, você escolhe o momento certo de agir, e aí você abre mão dos frutos da ação. Aí sim, você abre mão dos frutos da ação, mas para abrir mão dos frutos da ação, você precisa primeiro ter feito a ação. E você faz a ação depois de observar o fluir das coisas. Então eu achei que dentro desse método de observar o Wu Wei através das suas dimensões, você consegue entender melhor como isso funciona e você consegue usar isso na sua vida, que é sempre o nosso objetivo básico aqui, dar ferramentas, dar conhecimento para que você possa melhorar a sua qualidade de vida e a vida da sua família. Então o Wu Wei ele funciona dessa forma, tudo está em constante mutação. Então não adianta você ficar fazendo muitos planos muito detalhados, porque as coisas mudam muito.
Da mesma forma, você não tem que achar que alguma coisa vai ser ruim, né, necessariamente, se as coisas estão sempre mudando. Então você precisa aguardar para ver em que direção as coisas estão indo. De repente estão indo numa direção ruim, é lógico, né? Estão indo numa direção que não vai dar certo. Então você tem aquele momento de ação de você mudar de curso. E isso é uma coisa muito difícil de explicar e muito sutil de você utilizar. Então ela precisa do quê? Prática. Então você tem as dimensões, você precisa praticar as dimensões e aos poucos você vai entrando nessa vibe de observar o fluir e andar com o fluir e tomar as decisões no momento, e aí você vai começar a ter controle sobre o que você está fazendo. O que você está fazendo. Você não tem controle sobre as coisas que acontecem. Né? Isso é muito importante. As pessoas se revoltam por causa disso, daquilo. Você não tem controle sobre a maioria dessas coisas. Você tem controle sobre você, sobre suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, o que você está fazendo. Aí você tem controle. O que acontece, você não tem controle. Então tem muita gente que se estressa demais, se preocupa demais, sofre demais com o que acontece em volta. São coisas que você não tem controle. Tá? Você não gosta do governo, então faz uma campanha na próxima eleição porque você acha que é legal e vota no que você acha que é legal. Essa é a sua ação. Cobra depois os seus eleitos do que fazer. Você percebe? Não é simplesmente reclamar do que está acontecendo, se preocupar, se arrancar os cabelos. É isso, o negócio está andando. Né? O negócio está andando. Agora, isso acontece em muitas fases da nossa vida, em negócios. Por exemplo, nos negócios. Né? Você tem um restaurante. Pô, você chegou e abriu um restaurante, juntou suas economias, é o seu sonho de vida. E você abriu o restaurante no final de 2019. Né? O que aconteceu em 2020? Pandemia. Então, dentro da pandemia, seu restaurante teve que ficar fechado. Né? E agora? É o fluxo. Você tem controle sobre pandemia? Não. Então você tem que ver para que lado que as coisas estão andando. E aí você toma ação nesse momento. Delivery. Isso pode. Então vamos fazer delivery. E teve muita gente que se deu muito bem fazendo delivery. Então você tem que analisar esse mercado de delivery e começar a empreender nesse sentido. Então veja, o fluxo de acontecimentos nos levou naquela catástrofe. E aí você tem que tomar uma ação, uma medida naquele momento. Por isso é que as coisas não são necessariamente ruins, necessariamente boas. Né? E tudo vai depender de como você vai agir nisso. Então, esses eventos que acontecem, você não tem controle sobre isso. E você tem que ter controle sobre você. Então, é a sua percepção das coisas e os seus sentimentos sobre as coisas que você tem controle. É a única coisa que você tem controle. Você não controla a ação das outras pessoas, você não controla os acontecimentos, você não controla a natureza, você não controla nada disso. Você tem ação sobre o que você pensa, o que você faz. É aquela história, né, de um incêndio ou um naufrágio. Se você entrar em pânico, você morre. Simples assim. Então, você tem que estar centrado, focado, para você achar a saída, para você achar o salva-vidas, para você sair do problema que você está. Então, você tem que ter controle sobre a sua reação emocional e a sua reação mental. Né? Ficar se preocupando muito a respeito de uma determinada coisa, que muitas vezes está fora do seu parâmetro, né? Fora do seu poder de ação, não vai resolver nada. Você resolve o que você pode fazer. E a partir daí, a gente vai trabalhar e avançar em direção aos seus objetivos, às suas metas.
Tem uma bateção aqui. O nosso vídeo aqui é ao vivo, é taoísta, você sabe como é, né? No último vídeo ficou abrindo a gaveta do CD aqui. É isso que acontece, entendeu? Gato mia, passa carro na rua, é assim que acontece. Isso é taoísmo, é o fluxo das coisas. Eu não posso controlar uma coisa, nem outra, nem outra, nem outra. Então, a gente leva isso em consideração, desde que não atrapalhe o nosso vídeo, lógico, a nossa explicação, ok? Então, se você for trabalhar a não ação, você tem que ter o controle sobre você, controle sobre como você vê as coisas, para você poder tomar a atitude certa na hora certa. Quando eu falo isso, o pessoal fala assim, mas como que você sabe quando é a hora certa? Você sente, você percebe. Isso é uma coisa importante. Você sente, você percebe. Então você tem que observar o fluir das coisas. Você vai junto com a maré, você vai surfando. Como é que o surfista faz? O surfista pega qualquer onda? Não. Tá? Não. Ele fica lá no mar esperando uma onda boa, que tenha a força, que tenha a altura, que tenha o jeito, o ângulo certinho. Então ele não pega qualquer onda e sai surfando. Se fizer isso, você vai cair na água. Então ele espera a onda legal, uma onda certa. Aí a hora que ele tem a onda certa, aí ele entra na onda e assume o controle da prancha. Você percebe isso? Quando ele chega na praia, terminou a onda, aí ele pega a prancha e vai voltar para o mar e esperar uma nova onda. Então ele observa em volta o que está acontecendo, escolhe o momento certo, que é a onda adequada, e depois que ele surfou, ele volta em busca de outra onda e esquece aquela. Não fica aquela, nossa, puxa vida, olha que onda boa aquela. Vai buscar outra, vai tentar fazer coisa melhor, tentar achar um tubo, fazer alguma coisa diferente. Não é? Então veja, você tem que ser como surfista, você observa o que está acontecendo em volta, tá? E procura o momento certo de colocar o seu plano em ação. Não é porque você planejou as coisas que você já tem um plano, vamos fazer. Não, não é assim. Tem que ser o momento certo, tá? Tem que ser o momento certo. Esse momento que você está assistindo esse vídeo, esse momento em que eu estou gravando esse vídeo, tudo isso é o momento certo. Tá? Tem a ver com a sincronicidade do I Ching, que é uma outra história. Mas nós estamos em sincronia. Você tem uma razão para estar aqui, e eu tenho uma razão para estar gravando aqui nesse dia. Então tudo isso é o momento certo no tempo da ação. Por isso que protelar muito um projeto não significa ter não ação. Tá? A não ação é você observar, pegar o projeto que você já bolou, já planejou, e você espera o momento certo de você entrar em ação. Tá? Se você tivesse no meio da pandemia, era o momento certo para abrir um restaurante? Não. Você ia ter que tentar fazer outra coisa. Como você já tinha aberto e apareceu a pandemia, então é o momento certo para você fazer outra coisa. Entrar no delivery, que talvez fosse um plano futuro. Mas a pandemia adianta isso, agora é a hora. Então você tem que ter isso, você tem que ter o seu plano, mas você tem que achar o momento certo do fluxo das coisas para você executar esse plano. Isso é fundamental, a estratégia militar de você fazer a coisa certa, fazer o movimento correto na hora correta. Isso é o xadrez da vida. Você tem que fazer o movimento certo na hora correta e antecipar o que está acontecendo, mas de uma forma flexível. Você não pode engessar, porque tudo está sempre mudando. Então vamos fazer delivery? Vamos. Então como? Assim, assim, assado, entra lá. E continua observando o que está acontecendo em volta, para você mexer nesse seu serviço. Aí você vai mexer no serviço para poder obter mais clientes, para poder prestar um serviço melhor. Você vai ficar mexendo nisso daí, porque tudo está sempre modificando. E aí você vai começar a expandir para outras áreas e vai começar a ver um nicho de mercado, vai começar a observar
o que está acontecendo para que você consiga ter o melhor resultado, mesmo no momento de problema mundial. Então o Whey, ele te ajuda muito nisso. Você precisa observar as coisas, você precisa ter o momento certo da ação e depois abrir mão dos frutos dela e partir para outra coisa, não ficar, né, preso nos louros do passado. Você tem que partir para coisas novas. E isso tudo, então, como eu disse, depende de praticar. Né, de praticar. Eu demorei muito para conseguir entender isso, para conseguir colocar isso na minha vida. Eu faço isso 100% do tempo? Não, eu sou uma pessoa humana encarnada como você. Então, a gente faz sempre o melhor que pode. Tá? Se você fizer sempre o melhor que pode, você está sempre fazendo o seu melhor. Então não tem culpa, não tem remorso, não tem. Você está fazendo o seu melhor. É isso. Pensando nisso, eu montei um curso. Tá? Já faz uns 2 anos já, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. É um curso a respeito do Whey. É um curso que mostra as dimensões do Whey, mostra o histórico do Whey, as influências do Whey na Índia, na Rússia, como isso permeia o pensamento mundial e como essas dimensões do Whey vão funcionar e como você pode praticar cada dimensão dessa. Isso é importante, exercícios para você fazer, para você observar, para você utilizar isso, e no final você tem um pacote que é o Whey, que é a não ação. Né? E analisamos também alguns textos do Tao Te Ching, porque o Whey é muito importante. O Lao Tzu, no capítulo 1, ele fala sobre o Tao, lógico. O Tao é a coisa mais importante. No capítulo 2 ele fala sobre o Whey, sobre a não ação. Então veja, a não ação para o Lao Tzu é a segunda coisa mais importante dentro da concepção de universo dele. Primeiro o Tao e segundo o Whey. Então isso é uma coisa muito importante e é um conhecimento que você não vai encontrar em livros. Acredite em mim, né? Eu li tudo isso e mais um pouco e eu nunca vi alguma coisa que explicasse realmente como funciona o Whey, como usá-lo, principalmente como usá-lo, né? Então esse curso ele é único e acesso vitalício, totalmente online e acesso vitalício. É uma coisa que eu estou fazendo nos meus cursos. Essa história de limitar o acesso não acho uma coisa legal. E então você pode comprar o curso, parcelar, ele é um valor muito baixo mesmo. E você ainda pode parcelar ele e usar ele para sempre. Então se daqui a 2 anos você tiver ler alguma coisa que te der um insight, você pode voltar lá no curso e ver uma aula ou ver um material de apoio e ver como é que aquilo funciona, tá? Daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. E se daqui a 2 anos você tiver uma dúvida, você pode me mandar um e-mail que eu respondo pessoalmente para você. Então eu vou estar sempre junto com vocês nessa caminhada. Através desses vídeos, através dos cursos, eu vou estar sempre com você. E acesso vitalício do curso, né, com apoio contínuo, sempre que você precisar. Bom, já fiz o jabaculê, né? Mas é uma dica interessante porque eu tenho certeza que o valor é muito baixo, né? Esses cursos, essas coisas, é para custear o projeto. Eu tenho muito material gratuito, né? Livros inteiros, revistas, e a gente precisa, né, pagar as contas. Então, alguns livros são pagos, são vendidos, os cursos são vendidos porque a gente precisa sustentar o sistema, né? Ok? Então o Whey é basicamente isso. Você observa as coisas, encontra o momento da ação, executa a ação e aí abre mão dos frutos, esquece ela e toca para frente. Tá? Ninguém vence na vida olhando no retrovisor. Pode ter certeza disso. Então, fiquem bem, deixe seu comentário, deixe sua opinião, sua análise e até o próximo vídeo.